correntes ainda te prendem? Será que teu ser é luz plena? Deus guie e abençoe sua vida. Você já está no programa Igreja na Igreja. Eu sou a missionária Arminda Antônio. Voltamos já já. Queres deixar de estar acorrentado? Será que teu ser é luz plena? Não há mais nada que te prende? Cuidado, não deixe a escuridão reinar novamente. O Senhor está nos posicionar para que nós possamos entender que toda arma silenciosa precisa se render ao barulho do Deus Altíssimo. Então eu estou a vir lá de Angola mais uma vez para poder te convocar em nome de Jesus. Peguem os rodos, peguem as vassouras, peguem os martelos, peguem as pás, toda corrente silenciosa na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu ministério, que a coisa vai e para, que a coisa parece que flui, não flui, vão ter que se retirar. Hoje, livra-te das correntes silenciosas. Trago hoje uma mensagem que vai resplandecer e vai remover toda a escuridão do seu interior. Receba essa poderosa mensagem com a pastora Ruth Catala. Correntes silenciosas. Creia e brilhe. Queridos, correntes silenciosas. É sobre isso que eu quero falar. Sobre as correntes silenciosas. Essa conferência, esse culto, acorrentado jamais, é aquele que você já chega a ferver. É aquele onde você faz expectativa em Deus, porque você sabe que alguma coisa Ele já fez e Ele continuará a fazer. Não é que Ele vai fazer, Ele já fez e Ele continuará a fazer. Porque Deus é competente demais. E esse culto é muito necessário nos dias de hoje. E quando eu falo de correntes silenciosas, é interessante entendermos que tudo aquilo que não é tratado nas nossas vidas se transforma numa corrente silenciosa. Tudo aquilo que não é confrontado perante o altar, à luz da palavra, se transforma numa corrente silenciosa. E no contexto da nossa leitura, na verdade ele já começa lá no capítulo 11, onde nós vemos uma versão do Sozinho em Casa catastrófica. Se você nunca assistiu esse filme Sozinho em Casa, é um filme antigo ou mediano, em que o menino fica em casa e aprontam com ele, mas ele acaba se safando, sai muito bem. Mas aqui, Sozinho em Casa, é Davi. Não foi para a guerra. Davi está onde ele não deveria estar, mesmo estando na casa dele. Começa no capítulo 11, uma versão bíblica de Sozinho em Casa, onde Davi manda Joabe para a guerra e todos os soldados de Israel. E o rei, ele decide fazer um passeio. Estava um pouco entediado e ele decide fazer um passeio quando ele avista uma mulher chamada Batseba, esposa de Urias, um dos seus súditos, que também está na guerra. Davi gosta do que ele vê e ele pede para que chamem Batseba. Ele adultera com ela e aí a coisa não fica simplesmente por isso. Ele gosta de estar com Batseba e ele inteira-se em saber quem é o seu marido. Descobre que é Urias e ele bola um plano, como dizem aqui no Brasil. Então manda trazer Urias e ele bebe junto com ele naquele convívio, embebeda Urias e manda Urias para casa para poder camuflar
abafar a situação, para poder abafar a situação. Talvez pensou Davi que Batseba iria engravidar de Urias e então iria engravidar por cima da gravidez de Davi. Não sei se faz sentido. Para poder abafar, e então não seria imputado a Davi a gravidez de Batseba. Só que ele se depara com um soldado íntegro. Ele se depara com um soldado leal. A lealdade de Urias a Davi era tão grande que ele não se permite ir para casa dormir, ir para casa descansar quando os outros soldados estão na guerra. Urias aceita ter esse tempo com Davi, Urias aceita ficar no convívio com Davi, mas Urias não aceita, apesar disso, trair a confiança do seu Deus, que o escolheu para ser parte do exército do rei Davi. Então ele ouve o rei, convive com o rei o manda para casa, e de repente o rei percebe que ele não foi, e ele continua com os serventes que estão na porta, e ele pensa, mas o que aconteceu? E Urias é maravilhoso, porque ele diz, não, tão certo como vive a tua alma, eu não me atreverei a fazer isso. E então Davi pensa num segundo plano, matar Urias, e manda uma carta para Joabe, para que coloquem Urias à frente da batalha. E aí acontece, Urias morre. É muito interessante como um abismo chama o outro depois de cairmos da graça. Davi começou a colocar os pés pelas mãos quando ele parou de perguntar a Deus o que ele deveria fazer. Não satisfeito e percebendo que a integridade e lealdade de Urias a ele eram intactas, Davi não só manda o recado, como ele mesmo escreve o teor da carta. E o versículo 15 apresenta o teor, e ele diz: coloquem Urias à frente da maior força da peleja e deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. O próprio rei, o próprio general começa a matar o seu exército. E esse plano infernal, ele desencadeia então a profecia que está no capítulo 12 de 2 Samuel, que nós fizemos a leitura. Natã ouve do Senhor, e com todo zelo, com toda responsabilidade, ele revela o pecado de Davi, e ele começa de uma maneira muito pacífica. Depois, quando o rei já está comovido, ele para e diz: é você esse homem. E então o feitiço vira contra o feiticeiro. No versículo 10 a 12, Natã mostra a sentença do que vai acontecer com Davi. Ele não fica impune. Deus não divide a sua glória com ninguém. Natã mostra a sentença do pecado e revela o que Deus fará. O versículo 12 mostra que o pecado foi feito em oculto, mas a sentença será pública. No 14, Davi se arrepende, mas Natã esclarece outra vez a Davi que as consequências virão por causa de quem viu. Às vezes o problema não é só quem peca, às vezes o problema não é só quem bola o plano, o problema é de quem viu o plano a ser bolado. Às vezes a queda não é só de quem está a projetar, a queda é também daquele que está a observar o projeto. O nome do Senhor foi blasfemado. Os inimigos do Senhor viram aquilo e não poderia ficar impune. O adultério gerou um filho, e esse filho foi morto. A palavra se cumpre como o Senhor havia dito. Depois disso, Davi passa um tempo de rendição, de arrependimento, passa um tempo de pedido de perdão diretamente ao Senhor, e o Senhor o encontra, e depois disso ele começa um novo tempo com o Senhor. Queridos, até aqui eu preciso parar um pouco e dizer que as correntes mais perigosas não são aquelas que fazem barulho. Com certeza absoluta você já viu uma corrente chegar.
As correntes mais perigosas não são aquelas que fazem muito barulho. As correntes mais perigosas são as silenciosas. Aquelas que amarram no oculto. Aquelas que parecem invisíveis. Aquelas que parecem inofensivas. Os demônios mais chatos e mais teimosos não são aqueles que se manifestam no meio do público. São aqueles que usam perfume. São aqueles que não fazem escândalos, porque eles têm a postura. São aqueles que aprenderam a se comportar. São aqueles que se transvestem em anjos de luz. São aqueles que usam um bom vocabulário, sabem falar um bom evangeliquez. Os demônios mais perigosos não são aqueles que apertam a pessoa no pescoço que ela fica sufocada. Não! São aqueles que cruzam os pés. São aqueles que ficam no ambiente. São aqueles que querem dar sugestão. E eles, escute, eles não temem o som da bateria. Eles gostam de uma boa bateria. Eles não temem o som de um violão bem afinado. Eles sabem sobre música. Eles não temem pregadores eloquentes. Eles sabem sobre oratória. A arte de falar em público, eles sabem. Eles não temem línguas estranhas. Eles entendem sobre mistério. Os demônios mais complicados não são aqueles que podem ser vistos. São aqueles antigos. São aqueles geracionais. São aqueles que se acostumaram a estar conosco e nós nos acostumamos a estar com eles. São aqueles mortais que não se assustam com uma multidão. Queres ser livre completamente? Queres deixar de viver acorrentado? Tome a chave. Jesus é a chave. Eles não têm medo de multidões. Eles temem mesmo em um homem santo, com o joelho no chão no seu quarto, clamando e dizendo: transforma o meu coração. É um homem, é uma mulher buscando a presença, dizendo: revela-te para mim, ou senão eu morro. É uma criança, um jovem, um adolescente que decide viver em santidade. O Senhor está nos posicionar para que nós possamos entender que toda arma silenciosa precisa se render ao barulho do Deus Altíssimo. Então eu estou a vir lá de Angola mais uma vez para poder te convocar em nome de Jesus. Peguem os rodos, peguem as vassouras, peguem os martelos, peguem as pás. Toda corrente silenciosa na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu ministério, que a coisa vai e para, que a coisa parece que flui, não flui, vão ter que se retirar. Jesus chegou primeiro. Limpeza, Jesus. Limpeza, Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje, mais uma vez, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu confio em ti. Eu creio em ti. Eu dependo de ti. Abra os meus olhos espirituais. Toda corrente silenciosa que tem me causado danos, que tem causado danos à minha família, a partir de hoje eu declaro quebradas, acorrentado jamais. Tremenda e forte mensagem. Jesus é a chave.
Jesus é a estratégia. Que todas as correntes estejam fora da tua vida. Seja luz e brilhe. Muito obrigada pela sua audiência. Que a bênção de Deus esteja com toda a sua família. Ombemboa e Kalelene. Veja na igreja.